caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós temos como pauta refletir acerca do tema apresentado aqui na transparência, a estrutura da casa mental com base no livro No Mundo Maior. É importante salientar também que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como este estudo, que será disponibilizado no dia 25/4, agora. E também uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Adelante Ferraz. Sempre lives com temas assim muito interessantes, temas doutrinários, evangélicos, enfim. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso pastor divino, neste momento nos encontramos recolhidos, elevando os nossos pensamentos, para rogarmos ao vosso coração magnânimo a bênção que, envolvendo-nos, Senhor, nos favoreça as condições para podermos desenvolver a nossa programação de estudo. Que possamos, Senhor, também, no curso de nossa programação, contar com a presença dos mensageiros do Senhor, nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco desses momentos, favorecendo-nos nas reflexões que o tema proporciona. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja. Muito bem. Queremos, então, compartilhar inicialmente essa pergunta aqui. O que o livro do Mundo Maior nos apresenta sobre a expressão casa mental? Então, vamos aqui trazer alguns trechos do livro. O livro No Mundo Maior é um dos livros da série de André Luiz, que é uma série que nós recomendamos para todos. Não só uma primeira leitura, mas sempre quando se revisita o livro, é possível identificar novos entendimentos acerca dos aspectos que o André Luiz nos traz nessa série de livros, que conta com o nosso lar, e a vida continua, Missionários da Luz, Os Mensageiros, enfim, dentre outros. Então são livros assim fantásticos que abrem para cada um de nós aí uma perspectiva muito grande acerca do mundo espiritual e traz a aplicação dos princípios doutrinários de forma muito intensa em situações que ocorrem tanto do plano espiritual como do plano espiritual para o plano físico. É uma literatura imperdível. Não podemos deixar de ter acesso para leitura e estudo, Iniciando aqui, quero compartilhar esse trecho. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial,
repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. O livro conta com a condução do Calderaro, que é o instrutor espiritual que ali lidera aquela comitiva na qual o André Luiz participa, inclusive, faz parte, né? E o Calderaro, no trecho desse livro, né, do capítulo 3, que é um capítulo que trata especificamente da casa mental, né, o André Luiz, ele identifica o capítulo como a casa mental. O Calderaro, então, vai desenvolver algumas considerações conceituais acerca da casa mental. E aqui temos já um trecho que nós destacamos alguns aspectos, que o grifo, portanto, é nosso. Eu aproveito para deixar esse registro aqui, que outros trechos nós vamos compartilhar, da mesma forma com alguns grifos, todos que nós fizemos para dar destaque. E aqui ele já vai tratar do cérebro inicial que grifamos, que é o repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. E ele acrescenta, né? Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade. O porão da individualidade. Né? O arquivo das experiências pregressas, onde então arquivamos todas as experiências das vidas passadas e de tudo que já vivenciamos, né? Não só nessa, mas em vidas anteriores. Como ele vai destacar aqui, arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. O espírito imortal, nós espíritos imortais, somos um arquivo vivo de fatos experienciados ao longo da nossa trajetória evolutiva, né? E ele já destaca aqui um setor da casa mental. Vamos adiante. Aqui ele já vai tratar de outro aspecto. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos, a região dos lóbulos frontais, essa região, e logo nessa região nós temos então a parte do córtex motor, que é essa zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos. Ele vai dizer, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso modo de ser. E aqui é interessante que ele vai destacar um outro departamento, ou um outro setor da casa mental, que responde pelas manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do ser. E esse outro trecho, ele vai fazer a seguinte consideração. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. E aqui, então, ele vai fazer um destaque muito interessante, né? Que nos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Ou seja, o cientista ainda tem o que descobrir, revelar acerca dos lobos frontais. Isso será fruto de pesquisas que vão se desdobrar para o futuro, né? Então, nesse, vamos dizer assim, setor aí do cérebro, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente
no esforço de ascensão. Acrescenta ele então, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, se nós considerarmos o cérebro, né, na perspectiva aí do corpo físico, bom, e agora é importante a gente considerar que a nossa constituição enquanto espíritos reencarnados, como estamos, né, nós podemos identificar 3 elementos básicos: o espírito imortal, ser pensante, o perispírito, ou corpo espiritual, e o corpo físico. As considerações que ele fez há pouco, né, elas se aplicam, portanto, ao corpo físico, ao cérebro do corpo físico, quando ele vai destacar, então, o cérebro inicial, os lobos frontais e o córtex cerebral, situado na região intermediária do cérebro, né? Então, essa é uma abordagem inicial acerca aí da manifestação da casa mental. Agora vamos adiante, porque outras considerações ele vai fazer aí sim, direcionando mais especificamente para a casa mental. Vejam. Ele aqui desenvolve o seguinte, o Calderaro, né? Que é o instrutor espiritual que conduz ali com André Luiz aquela expedição de trabalho. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas, como nós destacamos, 3 regiões distintas: o cérebro inicial, os lobos frontais e o córtex cerebral na região intermediária, né, entre os lobos e os nervos. Ele vai destacar que, então, temos um, porém, que se divide nessas regiões. Acrescenta ele aqui, tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. Agora é interessante que ele vai utilizar essa metáfora do castelo para ilustrar o conceito que ele vai trazer acerca da casa mental. Ele diz aqui, no primeiro andar, porque está se referindo ao castelo de 3 andares, né? Situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, no primeiro andar, no térreo e talvez ali no subsolo, né, nós vamos então situar a residência dos impulsos automáticos. É o sumário vivo dos serviços realizados, onde então armazenamos as experiências de vidas passadas, as experiências vividas ao longo das nossas reencarnações. Vamos aqui adiante. Acrescenta aqui o instrutor espiritual. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Veja, interessante, ó. No segundo andar do castelo, nós estamos referindo ao castelo, que ele está utilizando como uma figura para poder ilustrar a casa mental. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando nessa atual reencarnação. Na reencarnação que estamos em curso, nessa jornada que estamos vivenciando as mais variadas experiências. Então, no segundo andar desse castelo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que
estamos edificando. E ele acrescenta, no terceiro andar, no último andar, no sótão, aquele andar que nos mostra com uma perspectiva muito interessante, né? Uma visão ampliada, a visão do horizonte, porque nós estamos no andar superior, esse é o terceiro andar do castelo, andar mais alto, a gente consegue ver a distância. Ele vai dizer o seguinte, que nesse andar temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Noções superiores, noções acerca da vida, do entendimento acerca de Deus, nosso Senhor, e dos objetivos que devemos perseguir em nossa trajetória evolutiva. Não é? Então, aqui nós já destacamos nesses trechos os 3 andares. O primeiro andar, o andar, né, em que reside o resultado das experiências vivenciadas ao longo das nossas reencarnações. O segundo andar, que responde pelas conquistas atuais. E o terceiro, que é a referência que temos acerca das noções superiores, que responde, portanto, para aquele aspecto da vida quando nós formulamos objetivos e metas acerca de nosso futuro, né? Muito bem, vamos. Aqui nós temos uma imagem que está disponível na internet, que nós utilizamos até para poder ilustrar esse trecho aqui do livro No Mundo Maior, onde temos aí o porão, o primeiro andar, temos o segundo andar, aqui descrito como a parte social, e o sótão como o terceiro andar. Então, fazendo essa relação aí com o trecho que nós lemos agora há pouco. O primeiro andar, o porão, o segundo andar, a parte social, e o terceiro andar, o sótão. O porão, portanto, responde pelo arquivo das nossas experiências vivenciadas ao longo das nossas reencarnações. Isso é o primeiro andar, portanto, o porão. A parte social, que responde pelo momento atual, das conquistas atuais, que é o segundo andar. E o sótão, que é o terceiro andar, que é a nossa referência acerca das noções superiores, que responde, então, pela perspectiva que temos na formulação dos nossos objetivos e metas. E aqui uma relação, inclusive, que ele vai destacar na sequência, né, com os termos. No porão, no primeiro andar, nós temos o subconsciente, respondendo, portanto, pelo passado das nossas experiências, né? O arquivo das nossas experiências, com destaque para o automatismo e o hábito, aqui no primeiro andar. Ele responde, portanto, por esse setor, por essa, vamos dizer assim, por esse departamento aqui da casa mental. Logo acima, ele vai destacar, né? A imagem destaca o consciente, representando, portanto, esse momento presente, onde, então, promovemos as conquistas atuais. É a realização dos nossos projetos, é a operacionalização do projeto reencarnatório que trazemos aqui para o plano físico. E, portanto, abriga uma das potências da alma, a manifestação, melhor dizendo, de uma das potências da alma, que é a vontade e o esforço, né? Além de outros departamentos. Então, nós vamos situar
nessa parte aqui social, que nós vamos, então, destacar como o consciente. E o último andar, o terceiro andar, aí na imagem, que aqui está destacada como o superconsciente, o futuro. É a nossa referência acerca do ideal superior. Noções superiores, então, do ideal superior. É o departamento que responde pela formulação dos nossos objetivos e metas. Toda vez que nós, então, estamos formulando objetivos e metas para a nossa vida, nós estamos buscando, então, acessar esse departamento aí, que é o terceiro andar, ou superconsciente. Então, aqui nós temos a estrutura da casa mental na perspectiva aí, do livro No Mundo Maior. Mas aqui vamos acrescentar com mais alguns aspectos. O Calderaro, então, vai dar ênfase ao que nós estamos, agora há pouco, destacando, que num deles moram o hábito e o automatismo. Em qual deles? No primeiro andar. Então, no primeiro andar, nós vamos encontrar as manifestações do hábito e do automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. Nós estamos falando aqui, então, do presente, do consciente. Enquanto que o hábito e o automatismo residem no inconsciente, no consciente residem o esforço e a vontade. E no último, nós vamos localizar, então, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Quando nós formulamos objetivos de ordem superior elevada, em consonância com as leis de Deus, é importante considerar isso, nós estamos, portanto, indo ou subindo ao terceiro andar, ao superconsciente. Então, aqui nós temos os 3 departamentos da casa mental. Dentro da estrutura da casa mental, nós temos 3 setores já identificados: o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Tá? E ele acrescenta aqui: distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Esses são, portanto, os setores que constituem aí essa estrutura da casa mental com base aqui no livro No Mundo Maior. No livro, então, nós vamos acrescentar o seguinte, que o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, essa manifestação da mente se dá via cérebro, que é o instrumento. Então, a operacionalização da mente, ela vai, então, ocorrer no cérebro, que destacamos aqui inicialmente. O espírito imortal, vestindo-se do corpo espiritual do perispírito, abriga no corpo físico para se manifestar e conduzir o seu projeto aqui no plano físico. E a estrutura mental, a mente, então, estruturada, ela vai se manifestar no cérebro, que é o instrumento, como ele diz aqui, que traduz a mente. Agora, eu queria destacar aqui um caso que ele examina, o Calderaro, André Luiz e outros,
que compõem ali a equipe. Veja aqui no texto, é interessante, ó. Examinamos aqui 2 enfermos. Ali eles estavam analisando uma situação de 2 enfermos, um encarnado e outro desencarnado. E ele vai dizer o seguinte: um na carne, outro fora dela. Ou seja, um enfermo encarnado e o outro enfermo desencarnado. Porém, olha o texto, ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Uma influência recíproca ali, né? Mútua, né? Espiritualmente, agora veja, o grifo é nosso, rolaram do 3º andar, onde situamos as concepções superiores. E entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no 2º andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Veja que eu trouxe esse trecho com esse caso porque ele é muito interessante. Ele mostra, dentro do contexto da casa mental, o que ocorreu. Os 2 irmãos, o encarnado e o desencarnado, quando ele diz assim, rolaram do 3º andar, eles descolaram. É como se o 3º andar, o superconsciente, das noções superiores, do ideal, das metas, dos objetivos, não tivesse acesso. Eles abandonaram, olha o termo, rolaram do 3º andar, porque estavam vivendo sob os impulsos instintivos, orientados pelo 1º andar, pelo subconsciente. Vivendo, então, orientados por arquivos de experiências equivocadas do passado, além da atual. E nesse contexto da vida dos 2, eles entregaram ao relaxamento da vontade, não acionaram a vontade, que é uma das potências da alma, uma das forças da alma. Deixaram, portanto, como ele destaca aqui, de acolher no 2º andar para operar a transformação necessária para agir em consonância com as leis de Deus. Não fizeram esforço sequer. Não acionaram o desejo. Não acionaram o departamento da inteligência. Tampouco fizeram esforço. E a vontade foi totalmente relaxada. E por isso estavam apresentando a condição que estavam. Cérebro intoxicado, um influenciando o outro de forma negativa. Essa reflexão é importante para nós podermos analisar a nossa própria vida. E é nisso que a gente precisa aproveitar, né, desses estudos, né, que esses livros oferecem. Né? Sobretudo esse capítulo. Como isso pode favorecer as reflexões do nosso dia a dia, para nos orientar em nossa caminhada evolutiva, em nossa jornada aqui na Terra. Isso é importante. E por isso que nós queremos destacar o seguinte: rolaram do 3º andar em vigilância total.
em vigilância, porque deixaram simplesmente que o egoísmo e o orgulho prevalecesse. E nós precisamos ter vigilância para podermos combater em nós o egoísmo e o orgulho, que se constituem na causa de todos os males que vivenciamos aqui no plano físico, aqui na Terra ainda. Fica esse termo aqui, então, como destaque para nossas reflexões. Rolaram do terceiro andar. Simplesmente fecharam a porta desse andar e não tinham acesso. É onde reside, então, essas possibilidades acerca do futuro, dos ideais, das noções superiores. É quando nós, então, visitamos a nossa intimidade e encontramos Deus. E eles simplesmente rolaram desse andar, né? Então, é isso. Essas são algumas considerações acerca dos, desses aspectos que nós extraímos lá do livro No Mundo Maior. Obviamente, alguns trechos, né? E aqui nós temos com Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. E ele vai destacar o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O que nós vimos no trecho anterior? Os irmãos que estavam ali em conúbio, num estado lastimável inferior, eles simplesmente relaxaram. Não acionaram a vontade, que é a gerência esclarecida. E o Emmanuel, no livro Pensamento de Vida, vai dizer o seguinte, que na ação mental, na mente, né, nós vamos encontrar várias seções, como no trecho acima, como do desejo, da memória, da inteligência, dentre outros. Mas que a vontade é a gerência, ela gerencia todos os demais. Simplesmente ocorreu um relaxamento naquele caso que nós analisamos há pouco do livro No Mundo Maior. E ele acrescenta aqui ainda, Emmanuel, que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, olha só o trecho grifado. Na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sabe aquela questão do ditado, né? Nós colhemos o que plantamos? É isso. Na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Se eu estou dirigindo a minha vida para ser feliz, obviamente eu vou ter que acionar a vontade. Mas se eu não a aciono, ou a aciono numa direção equivocada para o mal, o que eu vou colher? Não é? Então, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Porque a vontade é que vai me orientar em minha escolha. Qual a direção que eu vou dar para essa ou aquela ação, para esse ou aquele pensamento. Se a minha orientação tem como base o bem ou o mal, o amor ou o ódio, a consonância com a lei de Deus ou o divórcio em relação a essas leis. Essas causas é que vão comandar os problemas do nosso destino. Obviamente, se eu agir
e acionar minha vontade em consonância com as leis soberanas da vida, eu vou colher o resultado disso aí, que é a consciência tranquila, a paz interior. Mas se eu equivocadamente acionar a minha vontade para agir de forma equivocada, contrária à lei de Deus, eu vou colher as consequências para poder despertar para a vida, para o que é real, para o que é essencial, não é? Sem ela, sem a vontade, vai acrescentar aqui o Emmanuel, vejam, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Vejam, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Aflitivos séculos. Então, uma ação que eu tomar hoje, fruto de um desejo em que eu não acionei a vontade para dar a direção correta, se eu vou agir de forma equivocada, eu vou colher, então, aflição para poder reparar o equívoco. E ele acrescenta, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade, utilizar a inteligência para o mal. Quando eu utilizo a inteligência movido pelo egoísmo, pelo orgulho, eu estou projetando aflitivos séculos de reparação. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. São as consequências de quando nós não acionamos a vontade para podermos dar a direção adequada para as nossas ações. Então, como o conhecimento desse tema, do que já desenvolvemos até aqui, pode nos favorecer em nosso cotidiano, né? Eu queria primeiramente compartilhar aqui o desafio da escolha. E com esse desafio quero trazer essa contribuição de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu preciso fazer escolhas. Como ele diz aqui, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu preciso fazer escolha. E eu, para fazer a escolha, eu tenho que utilizar a minha vontade para dar essa ou aquela direção. Fazer esforço para buscar na escolha que eu fiz o resultado projetado. Quando ele diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Já é aquela convicção, sabe? Que precisamos fazer a seguinte pergunta: aonde eu quero chegar? E o Espiritismo nos ajuda a entender a vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o verdadeiro propósito? De onde nós viemos? Quem somos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Qual é o nosso propósito de estar aqui na Terra? Reencarnados. E mais, para onde vamos? Porque o espírito imortal, ele sobrevive ao túmulo. Então são perguntas para as quais nós precisamos, então, ter esse embasamento doutrinário para fazer e entender
o verdadeiro sentido da vida. E o Paulo aqui, nós entendemos então, ele nos traz uma reflexão muito interessante acerca da escolha que devemos fazer. Isso é competência de cada um de nós. Isso não é transferível. Eu é que preciso fazer a minha escolha. Eu queria aqui compartilhar aqui o seguinte, que fazer a escolha num contexto em que nós estamos inseridos da vida, que tem leis que regulam. Veja, se eu tenho as normas que orientam a minha vida, se no meu lar tem as normas de conduta, se a sociedade tem leis que regulam a relação entre os homens, né? A vida em sociedade, a vida, a obra de Deus, conta com as leis soberanas, as leis divinas. E nós vamos compreender isso. Nós estamos submetidos a leis. E nós precisamos entender que a lei maior aqui, uma lei que sintetiza as leis de Deus, é o amor, né? Sobretudo nesse contexto social, para nós entendermos a importância da nossa relação com o semelhante. Além disso, nós temos então o espírito imortal, que se submete a essas leis, todos nós, sem exceção. E essas leis se manifestam na nossa consciência. Resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos. Resposta que os Espíritos deram a Kardec. E, portanto, nós assumimos a nossa responsabilidade. A melhor responsabilidade dos nossos atos. Porque nós somos os juízes da nossa própria vida. Nós somos os administradores da vida, da própria vida, do próprio destino. E para isso precisamos nos submeter às leis de Deus. Por isso aqui na figura as leis, o Espírito. Como eu disse, a consciência. Porque as leis de Deus, as leis divinas, nós não vamos encontrar aí na literatura, porque elas se manifestam em nossa consciência. Nós estamos falando aqui, sobretudo, das leis morais. E cada um é que sabe dos seus próprios atos, da própria realidade que vive. Consegue apreciar essa realidade, julgar essa realidade. E o faz com base nas leis. E tudo isso aí no tribunal da consciência. É uma questão de foro íntimo, portanto. Por isso, essa análise de foro íntimo é preciso fazer. É um processo de autodescobrimento. Porque a realidade que se nos apresenta é o resultado do que estamos escolhendo, da nossa escolha. Está submetida a escolha às leis soberanas? Está em consonância com essas leis? Ótimo, é uma coisa. Não. Elas estão, a realidade está distante do que estabelece a lei. Aí nós vamos ter séculos de aflição para podermos reparar esses equívocos. Por isso que nós queremos destacar aqui esse aspecto do conhece-te a ti mesmo. E nesse sentido, quem quiser desenvolver um pouco mais sobre esse aspecto, visite lá o Livro dos Espíritos, a questão 919, que é uma questão fantástica, que nos ajuda a refletir acerca do conhece-te a ti mesmo. Portanto, nós somos os juízes de nossos atos.
Nós aqui julgamos as nossas ações. Deus não delegou essa ação para ninguém. Conferiu a cada um de nós. Isso não pode ser transferido, não pode ser terceirizado. Nós aqui fazemos. Cada um é que julga a si próprio. Vigilância? Por quê? E aí eu quero trazer essa questão aqui do Livro dos Espíritos, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Veja, orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Veja qual é o foco nosso para empregar a vontade e o esforço para fazermos um bom combate ao egoísmo e ao orgulho. É o maior obstáculo ao progresso. Então aí está o foco que nós precisamos dar à nossa vida, para evitar termos que rolar do terceiro andar, como o caso dos irmãos que destacamos há pouco no livro No Mundo Maior. Então, egoísmo e orgulho enquanto obstáculo ao melhoramento moral, tem aqui no trecho do Leon Denis, um aspecto muito interessante no livro Depois da Morte. O egoísmo é irmão do orgulho, o grifo é nosso, e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Tudo em consonância com o livro dos Espíritos, né? Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Entretanto, nós temos capacidade, potências, forças para superar, para exercer o bom combate e combater o egoísmo e combater o orgulho em nós. Vejamos então aqui. Porque nós temos os ensinamentos de nosso Senhor, o Evangelho, que é uma referência para podermos, então, ao acessar o superconsciente, que é o terceiro andar do castelo, lembra? O superconsciente. Buscarmos nas noções superiores, no ideal superior, formular objetivos e metas que nos coloca em trajetória para Deus. E aqui eu trouxe um aspecto dos ensinamentos do Evangelho, que é o mandamento maior, que nós podemos dizer traz uma síntese das leis de Deus. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é uma regra máxima que devemos, então, cultivar. E buscar nos orientar no dia a dia com base nessa referência. Veja, na questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que vocês acham, hein? Vamos aqui à resposta. Os espíritos superiores respondem a Kardec: sim, eles poderiam, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Na referência para o superconsciente que apresentamos, destacamos o Evangelho, que é a bússola, que é uma fonte viva de diretrizes para a nossa caminhada para Deus. E aqui nós estamos falando do esforço e da vontade. São dois elementos fundamentais que abrigam no nosso consciente. E todos nós reunimos condições de exercitá-la.
Obviamente, cada um dentro da sua condição evolutiva e de acordo com o seu projeto. Então, nós temos condições, sim, de vencer nossas más inclinações, de vencer o egoísmo e de vencer o orgulho. Nós precisamos colocar como meta, como objetivo. E para isso, nós precisamos subir, ir ao superconsciente. E como nós fazemos isso? Nós, espíritas, a doutrina espírita ela é clara nesse sentido. Eu pergunto, na semana nós temos 768 horas. Quantas horas em uma semana nós nos dedicamos a visitar e revisitar o superconsciente para atualizar nossos objetivos e nossas metas de vida? Os princípios, os valores que nutrimos em nosso dia a dia. E nós podemos fazê-lo por vários meios. Quando nós nos recolhemos em uma oração, quando nós fazemos um culto no lar, quando nós fazemos uma leitura salutar, quando nós assistimos uma palestra, fazemos um estudo ou preparamos um estudo para apresentar, quando nós fazemos uma visita fraterna, quando nós acolhemos o nosso semelhante fraternalmente, agindo com caridade em qualquer circunstância, são momentos da nossa vida que nós estamos visitando o superconsciente, diferentemente dos irmãos do caso que nós trouxemos aqui, que eles rolaram, porque não fizeram esforço e nem acionaram a vontade. Então, toda vez que nós acionamos o esforço e a vontade, nós estamos operando a nossa vida nessa perspectiva que falamos aqui, de uma leitura, de uma prece, de uma oração, de um estudo, enfim. Buscando, então, manter a nossa posição viva, dinâmica em relação à vida e de forma consonante com as leis de Deus. É dessa forma que a gente aciona a vontade e a vontade vai, então, nos conduzir para uma construção. Construir um mundo melhor em nós. Para habitarmos um mundo melhor externamente. Diretriz para a vida. Essa pergunta aqui, né? Só para a gente conduzir o estudo para o final, antes nós temos uma reflexão, mas queríamos compartilhar essa pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a referência para nós podermos ir ao superconsciente? Formularmos objetivos, formularmos meta. Nós já temos aqui, eu já trouxe um aspecto sobre o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Porque Ele é guia, porque nos mostra o caminho para Deus. Porque Ele já chegou. Eu e o Pai somos um. Jesus já vive plenamente as leis de Deus. É nesse sentido que devemos entender. Uma perspectiva, né? Uma das perspectivas para entendermos essa questão de nosso Senhor. Que eu e o Pai somos um. Porque Ele é referência nesse sentido. É guia quem conhece, e Ele conhece. Por isso guia, porque nos mostra o caminho para Deus. E é modelo, porque ele é referência de amor. Porque o que é real? É o amor. Só o amor é real na vida. Se nós entendermos isso, nós vamos estabelecer uma condição fantástica para a nossa jornada aqui na Terra. E a felicidade já ser uma colheita dessa própria existência. Porque vai ser o resultado do esforço, veja, e da vontade. Para vencermos a nós mesmos, vencermos o egoísmo, o orgulho,
e atualizarmos os arquivos do porão do inconsciente, né? Do subconsciente. Portanto, nosso Senhor é guia e modelo. Ele é fonte da diretriz segura, que é o Evangelho. Eu queria, para fechar aqui, só trazer uma figura que ilustra, então, o que nós já apresentamos, né? Com base no livro No Mundo Maior e também com algumas considerações que nós podemos aplicar em nosso dia a dia acerca da casa mental, o superconsciente, né? O terceiro andar, o consciente e o subconsciente. Eu queria dizer o seguinte, que nós, né, em nossa jornada, nós podemos admitir aqui como modelo, nós somos o resultado do que recebemos das experiências do passado. Vivemos no consciente, temos aqui né, a condição de exercitar o esforço e a vontade, mas recebemos a influência dos porões da individualidade, do subconsciente. Porém, nós temos condições de ir ao superconsciente para buscarmos, nas noções superiores, um ideal, um objetivo, uma meta. Portanto, se recebemos um arquivo que não é bom, que traz as inclinações más, o resultado de ações equivocadas, orientadas pelo egoísmo e pelo orgulho, nós reunimos condições de mudança. Mas precisamos ir ao superconsciente, diferentemente dos irmãos que tratamos aqui anteriormente, do caso destacado por Calderaro no livro No Mundo Maior, em que eles rolaram do superconsciente. Simplesmente fecharam a porta desse andar e não acionaram. Não tinham objetivos, não tinham metas. É nesse sentido que vamos, então, provocar uma dinâmica da casa mental para alterar o curso da nossa vida. Então, o que acontece? Como resultado dessa subida, nós trazemos um projeto que colocamos em prática, e aí entra o consciente, o esforço e a vontade. Porque nós vamos subir, trazer o ideal e colocar em prática, agir, ter atitude para agir. Se o fazemos, nós então vamos conduzir esse arquivo para o subconsciente. A nossa memória viva, ela começa a alterar com bons hábitos. O que passa a nos oferecer uma condição diferente. Por isso a cor violeta. Nós passamos, não é modificar o arquivo, porque nós não perdemos a memória do que realizamos. Só que esse arquivo vai ficando para trás e nós vamos abrigando arquivos novos, de hábitos bons, salutares. E isso passa a nos orientar, por isso a cor violeta nos dá mais força, mais vigor. Vamos dizer naquela figura, né? É o homem novo vencendo o homem velho. O homem velho dessa seta vermelha. O homem novo da seta violeta que começa já a crescer. Dando-nos mais força para quê? Para nós podermos nos manter no superconsciente. Nos manter conectados com o alto, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia colocar várias setinhas aqui de descer e subir, mas aqui já deu uma ideia. Nós precisamos fazer um esforço, acionar a vontade, utilizando então desse departamento consciente, para promover em nós a mudança que queremos. Porque se colhemos séculos de aflição, tem como causa a nossa escolha. Mas se colhemos séculos de felicidade, também tem em nós a causa, porque somos nós que fazemos a escolha. Com isso, então, nós encerramos
o nosso estudo, né, mostrando esse aspecto da dinâmica da mudança. A estrutura da casa mental, com base no livro No Mundo Maior, dando-nos uma ideia de como é que funciona essa dinâmica. Finalizamos então e agradecemos a atenção e a paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões, a oportunidade que agradecemos também ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual deste momento. E que possamos, Senhor Jesus, ao longo de nossa trajetória evolutiva, buscarmos sempre o ensinamento que o Senhor nos trouxe para podermos garantir diretriz segura para a nossa caminhada evolutiva. E que a vossa paz permaneça sempre conosco. Assim seja.